Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um dia que estamos juntos, reunidos, 6 horas em ponto, no horário de Brasília. Nós estamos novamente para começarmos o nosso 11º dia e iniciando o capítulo 10 de Provérbios. Estou muito feliz porque já passamos aí da metade, né? Estamos na metade aí dos nossos 31 dias. E que felicidade poder compartilhar isso aqui com cada um de vocês. Então sejam muito bem-vindos para mais um dia de leitura de Provérbios. Vou pedindo para você que vai chegando aqui, já vai acordando esses dedinhos aí, compartilhando com várias pessoas, chamando várias pessoas. Helena, talvez eu cheguei aqui e caí de paraquedas. Se você chegou aqui e não sabe como, seja bem-vindo. Eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui. Deus tem conduzido pessoas para esse momento de devocional. Mas eu vou explicar como que tá funcionando. São 31 dias que nós estamos lendo Provérbios, adquirindo... Caí de paraquedas desde a Bolívia, seja bem-vindo. Então, são 31 dias que nós estamos lendo Provérbios e estamos adquirindo sabedoria. Nós lemos até o capítulo 9 ontem, né? Hoje estamos entrando no 10º. E como tem sido preciosos esses momentos, quantos testemunhos eu tenho recebido de outras pessoas. E que bênção, né? Porque é Deus que faz isso. Ele reúne o povo dele, junto o povo dele. Ele mesmo ensina, ele mesmo fala, ele mesmo instrui através da palavra dele. Não são palavras minhas. Eu nem tenho poder, nem intelecto para isso. Mas se você chegou aqui, saiba que você é muito bem-vindo. Aproveita aí, ó, já espreguiça, bebe uma água, pega caneta e papel, vai anotando os insights, porque eu tenho certeza que muita coisa Deus vai falar contigo. E como eu sempre falo, Deus ele deixou uma ferramenta aqui pra gente trabalhar. E essa ferramenta a gente precisa usar da maneira certa. Quantas pessoas utilizam essa ferramenta da maneira errada? Então você é um agente, você é um instrumento. Se você não consegue falar aqui nessa câmera, seja um instrumento de transformar a vida de outras pessoas. Compartilhe para as pessoas, chama outras pessoas, printa a tela, chama outras pessoas, posta, fala que você está fazendo esse propósito, porque eu tenho certeza que mais vidas serão transformadas. Amém? Para quem não esteve aqui ontem, eu vou dar um resumo do que aconteceu. Mas, se você quer começar a fazer o propósito, Helena, eu não queria começar a fazer o propósito do 11º dia. Não tem problema. Você ouve aqui a gente esse dia e tem um link na minha bio, não precisa sair agora, sai mais pro final da live. Tem um link na minha bio onde vai pro meu canal do YouTube. Lá todas as lives estão salvas. Por que você não salva aqui nessa plataforma, Helena? Porque simplesmente aqui não dá. É só 10 minutinhos. E as lives estão mais ou menos 1 hora, 1h20. Então, aqui não tem como, tá bom? Para quem não esteve aqui ontem, nós aprendemos no capítulo 9 que a sabedoria ela vem fazendo um convite pra gente. E através desse convite, para esse grande banquete, ela nos mostra que algumas pessoas seguirão o conselho e aceitarão esse convite, e outras pessoas não aceitarão esse convite. E ela vem nos mostrando do verso 7 até o 9 quem são as pessoas que aceitam o convite da sabedoria e quem são as pessoas que rejeitam o convite da sabedoria. Todas aquelas pessoas que aceitam o convite são aquelas pessoas que aceitam a correção, aceitam ser repreendido, e elas têm essa conduta sábia até nas ações, nas atitudes. Nós, por incrível que pareça, ontem tivemos um exemplo ao vivo na live de quando essa pessoa não aceita o convite, como que ela age com insensatez, e você acaba ali adquirindo o inimigo, né? Aqui fala, né? Se você repreende um zombador, você pode ter certeza que você fez um inimigo pro resto da vida. Agora, se você repreende uma pessoa sábia, sabe que você ganhou um amigo, e não somente isso, essa pessoa vai saber recalcular a rota dela, vai saber analisar, poxa, o que essa pessoa falou aqui faz sentido, quero mudar nessa área, quero mudar de alguma forma. Então, ela recalcula a rota. E aí vem falando do temor do Senhor. A gente aprendeu o que é o temor do Senhor, que não é somente você ir lá e adorar a Deus, mas é no sentido de você ter uma reverência, um respeito absoluto naquilo que Ele fala, naquilo que Ele promete. Então, nós
tiramos a nossa vontade, principalmente eu tiro aqui Helena do centro e coloco o Senhor no centro. Eu falo, Senhor, a minha reverência é acreditar que tudo que o Senhor fala, as palavras que o Senhor deixou, elas são eternas, são imutáveis. Então eu não tenho capacidade de administrar, eu não tenho capacidade de gerenciar a minha vida. Então assumo o controle, assumo o centro. Isso é temor do Senhor, é sair do centro da sua vida e deixar que Deus estabeleça esse centro. E ele vem falando das pessoas que têm o temor, e é um princípio da sabedoria. A sabedoria, ela faz os nossos dias multiplicar. Não somente faz multiplicar, mas também nós já aprendemos que a sabedoria, ela traz até vitalidade para o nosso corpo, traz vida. Olha só como é importante, né? Tá sem ânimo, tá sem vitaminas, receba a sabedoria de Deus, que você vai ter as vitaminas do céu para você ter ânimo e vigor. E aí ele termina sinalizando pra gente sobre a mulher louca, né? A mulher insensata. É aquela que fica gritando nas praças, e ela sempre vai apresentando dois caminhos também para esses dois grupos que a sabedoria chama, que é os insensatos, os ingênuos e os loucos, né? E ela vai influenciando essas pessoas justamente porque são pessoas ingênuas, são aquelas pessoas que são influenciáveis. Eles podem até estar no caminho certo, mas por não adquirir a sabedoria, acaba caindo, sendo levado. São aquelas pessoas que qualquer conversa acaba sendo influenciada para o mal, influenciada para desvirtuar o seu caminho. Então, a sabedoria, ela nos mostra que nós temos dois caminhos. Ela tá aqui gritando, e olha que legal, ela não foi escondida, ela tá disponível para todos nós. Todos nós está disponível. A palavra fala que ela foi colocada e ela clama nos altos montes, nas encruzilhadas, nas esquinas, aonde tem acordos, em todo lugar a sabedoria está disponível. E ela fala, quem vai me dar ouvido? Quem vai me dar ouvido? E essa é a série que a gente está aprendendo. Ele está perguntando aqui, o André, como que eu faço para adquirir sabedoria? Através da palavra de Deus. André, a gente está justamente aprendendo aqui. Então já fica com a gente, já pega caneta e papel, que eu tenho certeza que hoje você vai sair 1% mais sábio. Olha que interessante, né? 1% mais sábio. Às vezes a gente não consegue conquistar, às vezes, metas grandiosas, porque a gente quer dar passos muito largos. Mas se todos os dias a gente fica aqui, ó, 1%, uma horinha aqui, ó, sentada, aprendendo uns com os outros, a gente todo dia vai se tornando uma pessoa 1% mais sábia. E lá no final do ano, nós já temos, ó, 365 dias pra gente adquirir sabedoria. Amém? E ela termina falando, mal sabe essas pessoas que são influenciadas pela mulher. Aqui a sabedoria, ela vem personificada de uma mulher sábia e personificada de uma mulher louca. Mal sabem que essa mulher louca tá levando os seus convidados à ruína, à morte. Então, todos os dias nós temos dois convites, não tem como. Se você escolhe a loucura, você tá rejeitando a sabedoria. Se você escolhe a sabedoria, você tá automaticamente rejeitando a loucura. E nosso objetivo aqui é justamente nós darmos voz e vazão para a sabedoria. E hoje, gente, a gente vai entrar no capítulo 10, que são a parte dos ditados sábios, né? O mais interessante dessa parte aqui do capítulo 10, que daqui em diante nós teremos 375 provérbios. Até agora, o que a gente aprendeu foi uma introdução, são alguns poemas sobre sabedoria, sobre mostrando como que a gente escolhe um lado, como a gente rejeita o outro. E agora a gente vai aprender como que a gente vai escolher esses provérbios. E, na verdade, esses provérbios, você vai começar a ver que não tem como a gente... É que eu não consigo mostrar aqui, minha Bíblia é toda rabiscada, mas não tem como a gente fazer, pegar eles pedacinhos e ler e interpretar isoladamente. Não tem como, porque uma é a afirmação e outra é o contraponto. Você vai começar a ver que dos provérbios daqui em diante não é mais como foi os anteriores. Anteriormente a gente viu um pai que estava dando instrução para o filho, então a gente tinha alguns blocos que a gente conseguia entender. E agora não, vai ser uma afirmação e um contraponto. Uma afirmação e um contraponto. E essa parte segunda, ele vem tratando muito o contexto familiar. Então vai ser muito interessante pra gente aprender. Primeira coisa também que a gente precisa ter em mente em relação a essa parte que a gente vai aprender, essa segunda parte, é que provérbios, gente, não são promessas. Não são promessas, ele não é uma regra geral. Você vai ver que em alguns momentos isso se aplica à nossa vida, em outros momentos ele não vai se aplicar.
Então a gente precisa ter o bom senso e o discernimento. Então pode acontecer que daquela forma tem exceções, mas se a gente aplicar o princípio que tem dentro desses provérbios, provavelmente não tem como dar errado. Mas a gente não pode aqui falar que são promessas. Você vai ver alguns que a gente vai olhar e vai falar assim, ó, gente, não tem como, não tem como. Por exemplo, tem alguns que falam assim, aquela pessoa que trabalha honestamente, ela enriquece. Mas é qualquer trabalho? Não é qualquer trabalho. Então a gente precisa ter esse discernimento, essa sabedoria. Amém? Então, bora lá, vamos começar. Já pega a caneta, já pegou água aí, já tomou uma aguinha, caneta e papel. Aqui, ó, as anotações, depois se vocês quiserem vão falando pra mim que eu posto tudo nos stories, tá bom? Então fecha os seus olhos, sejam bem-vindos para mais uma live. Tô muito ansiosa, tô muito feliz também. Sejam bem-vindos já. Acordem aí os dedinhos e chamem mais pessoas. Fecha os olhos e vamos começar. Senhor, obrigada por mais um dia, obrigada pelo teu povo, obrigada por mais uma oportunidade de sentarmos juntos e aprendermos juntos sobre aquilo que o Senhor nos instruiu, sobre os princípios bíblicos que o Senhor estabeleceu na tua palavra através dos teus filhos. Fala conosco nessa manhã, Senhor. Fala com cada um dos teus filhos. Eu sei que cada pessoa que está aqui abdicou um pouquinho do seu tempo, abdicou um pouquinho talvez do seu sono, dos seus prazeres, para aprender um pouco mais da tua palavra. Que não seja eu, Helena, falando aqui, que não sejam os meus ensinamentos, mas que sejam os teus. Que cada pessoa aqui, Pai, possa crescer em graça, conhecimento e verdade, porque nós sabemos que todas as vezes que nós crescemos dessa forma, todas as vezes que nós buscamos a sabedoria, todas as vezes que nós nos movimentamos em prol dos céus, em prol daquilo que o Senhor deixou para nós, nós entendemos que o céu responde. Os céus não responde somente intenções, mas ele corresponde a ações, Pai. Que cada ação realizada aqui faça o céu se mover ao nosso favor, Pai. Escuta a nossa oração nessa manhã, principalmente, Pai, esse estudo, porque nós entendemos que todas as vezes que nós estamos estudando, nós estamos querendo um relacionamento correto contigo. Não adianta falar que nós te conhecemos só de ouvir falar se nós não nos relacionamos contigo. Não adianta falar que nós te amamos se nós não temos tempo de qualidade contigo. Que esse tempo aqui seja precioso, que seja um tempo de estudo, que seja um tempo de reflexão, que seja um tempo de aprendizado e principalmente que seja um tempo de correção, Pai. Porque nós sabemos que o maior sinal de filiação que nós temos contigo, de sermos filhos, é justamente quando o Senhor nos corrige. Quando o Senhor nos chama para corrigir a nossa rota. Então, te peço, Senhor, se tiver porventura alguém, pessoas que são boas, que muitas vezes são influenciáveis, têm ido por ventos e doutrinas que não são as tuas, Pai, mostra cada uma dessas pessoas, recalcula a rota de cada uma dessas pessoas, façam elas saberem qual é o caminho certo, façam elas escolherem o caminho da sabedoria. É isso que nós te pedimos no dia de hoje. Nos abençoa, abençoa o teu povo, fala com o teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então vamos lá. Para quem tá aqui a primeira vez, eu gosto de primeiro ler a parte todinha e depois a gente vai discorrendo um pouco sobre cada parte. Tem as anotações aqui também. Quem quiser as anotações, só falar que eu posto lá, eu mando para você ficar com as anotações para você, tá bom? Então diz assim, Provérbios, capítulo 10, o verso 1. Os provérbios de Salomão. O filho sábio alegra o seu pai. O filho tolo entristece a sua mãe. Então você percebe que, olha que interessante, ele tem uma afirmação e logo ele tem um contraponto. Você vai ver que Provérbios de agora em diante, esse ditado sábio, ele vai ser assim, uma afirmação, um contraponto, afirmação, um contraponto. As riquezas de origem desonesta não têm valor duradouro, mas de uma vida justa livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas se recusa a satisfazer os desejos do perverso. O preguiçoso logo empobrece, mas os que trabalham com dedicação enriquecem. Olha aí um princípio bíblico pra gente. O jovem sábio faz a colheita no verão, mas o que dorme durante a colheita é uma vergonha. O justo é coberto de bênçãos, mas as palavras dos perversos ocultam a violência, ou seja, gera injustiça, né? O justo deixa boas lembranças, mas o nome do perverso apodrece. O sábio recebe os mandamentos de bom grado, mas as palavras do insensato causam ruína, ou seja, o sábio ele aceita a correção, né? Quem anda em integridade anda em segurança, mas quem segue caminhos tortuosos será exposto.
Quem fecha os olhos para a maldade causa problemas, mas a repreensão clara promove a paz. As palavras dos justos são fonte de vida, as palavras dos perversos ocultam as intenções violentas. O ódio provoca brigas, mas o amor cobre todas as ofensas. As palavras sábias vêm dos lábios de quem tem entendimento, mas quem não tem juízo é castigado com a vara. Os sábios guardam conhecimento como um tesouro, mas a conversa do insensato só conduz à desgraça. A riqueza do rico é sua fortaleza, a pobreza do pobre é a sua destruição. O salário do justo produz vida, mas o dinheiro do perverso conduz ao pecado. Quem aceita a disciplina está no caminho da vida, mas o que despreza a repreensão se desvia dele. Quem esconde o ódio se torna mentiroso, quem espalha a calúnia é tolo. Quem fala demais acaba pecando, quem é prudente fica de boca fechada. Olha lá, os boca aberta aí, ó, Deus tá falando, viu? Não pode ser boca aberta, não. As palavras do justo são como fina prata, o coração do perverso não tem valor algum. As palavras do justo dão ânimo a muitos, mas os insensatos são destruídos pela falta de juízo. A bênção do Senhor traz riqueza e ela não permite que a tristeza acompanhe. O tolo se diverte, e aqui tem um assunto interessante, né? Como eu sei que o que eu recebi foi algo que veio de Deus? Porque ela traz alegria, não vem acompanhado de tristeza. Se vem acompanhado de tristeza, não traz, não foi do Senhor. Aí o verso 23, o tolo se diverte em fazer o mal, mas o sensato tem prazer em viver com sabedoria. Os temores do perverso se tornarão realidade. As esperanças dos justos lhes serão concedidas. As tempestades da vida levam embora o perverso, mas o justo tem alicerce duradouro. Como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos, assim o preguiçoso irrita os seus chefes. O temor do Senhor prolonga a vida, mas os dias do perversos serão encurtados. Meu Deus. A esperança dos justos resultam em alegria. As expectativas do perverso não dão em nada. O caminho do Senhor é a fortaleza para os íntegros, mas é a destruição para os que praticam o mal. O justo jamais será abalado, mas os perversos serão removidos da terra. A boca do justo oferece conselhos sábios, mas a língua que engana será cortada. Dos lábios dos justos vêm as palavras proveitosas, mas da boca dos perversos só vêm palavras más. Gente, o negócio não é fácil não, porque a vara que corta aí, corta aqui também, viu? Não acho que é fácil aqui também não. Toda hora eu recebo, ó, e é 2 vezes, porque é a hora que eu estudo e a hora que eu passo para vocês. Mas enfim, aí Salomão ele começa fazendo essas observações sucintas. Então ele faz contraste de sabedoria, de injustiça, de insensatez, de perversidade. Então alguns provérbios a gente vai ver também aqui que eles são repetidos, mas a gente vai aprendendo um pouco mais. Então no 1 ele fala assim, ó. Os filhos sábios, o filho sábio alegra o seu pai, o filho tolo entristece a sua mãe. Então ele vem realmente fazendo pra gente uma analogia de que a sabedoria, ela não afeta somente você, ela afeta todos que estão ao seu redor. Porque se você vê um filho que é sábio, ele traz alegria pro pai O filho sábio, ele traz alegria pro seu pai, no sentido de que ele consegue fazer escolhas melhores. E o filho que ele não é sábio, ele traz destruição. Por exemplo, um filho que a gente aprendeu que a sabedoria, ela grita. E ela tá ali disponível para todo mundo. E cabe a nós tomar também a decisão de escolhê-la. Porque nós temos essa decisão, esse livre-arbítrio de poder escolher algo. No sentido de que vou dar vazão à sabedoria ou vou dar vazão à tolice. E todos os dias a gente vai ser colocado à prova em relação às escolhas que nós iremos fazer. Então, um jovem, quando ele está ali na sua fase, ou até mesmo uma pessoa adulta, quando ela escolhe coisas que vão contra princípios, não só que os pais ensinaram, não só que a Bíblia ensina, automaticamente ela vai colher os frutos amargos. Não tem como a gente falar e tirar de nós essa responsabilidade. Então, assim,
Se você chega em determinada fase da sua vida, onde você vê que, eu não tô feliz, ou na minha vida sentimental, ou na minha vida profissional, faz uma autoanálise, mas faz uma autoanálise sincera, porque a gente só consegue reverter alguns caminhos quando a gente é sincero. Davi, ele mostra pra gente que ele errou, ele pecou, mas ele não ficava flertando com os erros e o pecado dele, no sentido de falar assim, isso daqui foi porque o outro fez de determinada forma, de determinada maneira. Não, ele fala, Senhor, eu pequei. Não, então assim, traz um raio-x exatamente de como é a situação. Eu sei que dói às vezes, porque eu já fiz isso, eu sei que dói. Olhar assim e falar assim, caraca, eu fui uma pessoa aqui que não foi legal. Mas é melhor hoje você cair em si e olhar para essa realidade, tentar produzir novos comportamentos para trazer novas atitudes que vai produzir novos resultados, do que você ficar mascarando a realidade. Quantas pessoas hoje em dia colocam a culpa de não ter uma profissão legal, ou de não ter terminado uma faculdade, ou de não ter feito algo em terceiros, mas não coloca a responsabilidade. Ou pessoas que tentaram fazer um concurso lá, mas aquela prova do concurso estava muito difícil. Mas aquilo estava muito difícil. Mas eu estudei o suficiente? Porque se eu estudei o suficiente, não estaria difícil. Eu busquei o suficiente e não só pautei o meu conhecimento naquilo que eu estudei, eu também coloquei o Senhor em primeiro lugar, porque a gente aprende que o conhecimento pleno não está naquilo que nós estudamos, mas está aonde nós colocamos esse conhecimento pleno. Nós tivemos aqui uma entrevista com o Dr. Feijão e ele falou que a maior fonte de inspiração dele, de conhecimento, ele falou que foi fazer uma cirurgia e na hora ele ouviu uma voz do Espírito Santo que não era para usar o bisturi. Não era para usar o bisturi, era para ele usar a mão. E quando ele começou a usar a mão dele dentro da cirurgia, a mão dele começou a pegar fogo. Ele falando que dentro da luva ele sentia a mão dele pegando fogo e ele foi fazendo essa cirurgia. Era uma cirurgia muito arriscada, que não tinha muita possibilidade de dar certo. E quando ele ouviu a voz do Espírito Santo, ele entendeu que o Espírito Santo estava com ele dentro da cirurgia. E ele começou a fazer a cirurgia, ele começou a sentir a mão dele pegar fogo. E ele falou assim que não eram as mãos deles, mas ele sentia que era a própria mão do Deus. E ele conseguiu reverter o quadro da pessoa que estava ali. Então, essa sabedoria de entender que a forma como você vive, a forma como você vai lidar com diversas situações, vai afetar não somente a você, mas vai afetar talvez o seu esposo, a sua esposa, a sua mãe, o seu pai, os seus filhos, a forma como um homem vive também vai afetar a família dele, né? Uma das coisas que eu tenho visto muito aqui são pessoas relatando que tem problemas com jogos e casas de aposta. Então tem um rapaz aqui que eu até gosto muito dele, eu sempre converso muito com ele aqui na rede social. E ele fala, Helena, perdi tudo em casa de apostas. Mulheres, homens perderam tudo em casas de apostas. E olha só, ele relata que teve um dia que ele recebeu o salário no mesmo dia ele apostou e no outro dia ele não tinha mais nada do salário dele. Olha a insensatez aí, gritando. Então assim, a gente precisa ter esse discernimento para poder entender essas coisas, que tudo que a gente vai fazer vai ter consequências, boas ou ruins. Então, por isso que nós precisamos todos os dias tentar sermos um pouco mais sábios. Um outro exemplo também que eu pego é de escolhas que pais fazem e afetam a vida dos filhos. Eu tenho uma vizinha que eu gosto muito dela, mas eu lembro até hoje. Eu tenho uma avó de consideração e ela tentava muito levar o filho dessa vizinha para a igreja. E eu lembro de uma fala, eu era pequena, gente, eu lembro de uma fala que o pai dele falou, ele falou assim, meu filho nunca vai servir a esse Deus desses crentes. Eu lembro disso, eu era pequena. E aí passou-se um tempo, esse rapaz sempre foi muito bem criado, mas esse rapaz acabou escolhendo caminhos que não eram caminhos bons, caminhos de destruição. E prove a Deus da esposa dele conhecer a Cristo, ele também se converter nos caminhos do Senhor. Hoje os dois vão, só que o menino não vai. Ele se enfiou nas drogas. E eu lembro até hoje dessa frase dele, eu era pequena. Ele falou assim, nunca que meu filho vai conhecer. Então olha só a insensatez, e hoje o que ele mais quer é que o filho dele esteja nos caminhos do Senhor. Então a gente vai dar conta até das nossas palavras proferidas. Então que a gente tenha sabedoria até no nosso falar. Porque lá na frente a gente não sabe, olha hoje, ele luta pro menino ir pra igreja, luta pro menino acompanhá-los, mas não consegue.
Oro para que Deus consiga reverter isso, mas é o peso das nossas palavras, né? Aí o verso 2 fala assim: as riquezas de origem desonesta não têm valor duradouro, mas uma vida justa o livra da morte. E aqui nós vemos que o Senhor, ele preserva a vida de quem tem uma vida justa diante de Deus e quem ganha dinheiro de uma forma honesta. Por mais que pareça que é pouco, essa forma é uma forma que honra a Deus. Saiba que você está no caminho certo, porque a forma desonesta, aqui parece que você está tirando uma vantagem das pessoas, mas num determinado tempo, isso aqui não vai trazer proteção verdadeira. Você quer um maior exemplo disso? A gente pega o caso do Banco Master. Eu não sei se vocês estão a par de tudo que está acontecendo, do Daniel Borcário. Eu lembro que um tempo atrás, antes de explodir mesmo essas polêmicas de corrupção no nosso país, e que Deus nos livre, né, de governos corruptos e de pessoas corruptas que só têm quebrado o nosso país e roubado do povo, e acredito que hoje em dia eles estão colhendo os frutos realmente de ganhar dinheiro desonesto, que a palavra fala, né? O justo ele livra da morte, mas quem tem as riquezas de forma desonesta, por mais que tira vantagem ali por pouco tempo, não é duradouro, e a gente tá vendo aí na prática. E eu lembro que vazou as informações da festa da filha do Daniel Borcário, que tinha gasto, eu acho que 21 milhões. E eu lembro que na época eu falei assim, meu Deus, quanto desse dinheiro poderia mudar a vida de pessoas, quanto desse dinheiro poderia... E a gente nem tava sabendo, era rastros assim, bem pouco, matérias bem poucas, e a gente nem sabia quão profundo era esse escândalo de corrupção. E logo depois a gente ficou sabendo. E olha que interessante, como será que essa jovem tá agora no meio de seus amigos, no meio das pessoas, sabendo que tudo aquilo que ela desfruta é dinheiro ilícito, dinheiro que tira de pessoas que são menos favorecidas. Imagina, não tem mais dignidade de você olhar pro seu pai tá preso. Qual que é a moral que um pai desse vai ter diante de um filho? Você vê que uma pessoa que é insensata, ela não vai causar, e aqui já mostra de novo, né, Provérbios 1, não vai causar dor somente em você, vai causar aos próximos. Então, como que ela fica perante essa sociedade? Saber que tem um pai criminoso, um pai que mandava realmente machucar outras pessoas, um pai que achava que o seu Deus era o dinheiro. Aí, ó, garantiu? Livrou ele de alguma coisa? Tá lá na prisão, nome envergonhado, passando vergonha em rede nacional, tudo que ganhou vai perder, e a palavra fala que 7 vezes, aqui a gente aprendeu sobre isso. Um dos princípios que Deus ele entende é a pessoa que rouba pelo pão, mas ainda assim ele fala que isso não é necessário porque não confiou na promessa dele, não confiou na divindade dele. E aí essa pessoa vai ter que devolver 7 vezes mais. Aprendemos sobre isso aqui. Então, é importante a gente entender, às vezes a gente fica olhando, né, a vida do outro, a grama mais verde do outro, mais bonita, porque ele posta aqui um recorte. Também teve de uma advogada aqui, um doutor, um advogado renomado nessa rede social, depois você pesquisa, postava uma vida de luxo, e a gente sabe que advogado hoje em dia é difícil, as prerrogativas dos advogados não têm sido respeitadas, para você ganhar dinheiro você trabalha horas e horas e horas incansavelmente fazendo peças, às vezes cobra valores ali pela tabela da OAB, mas mesmo assim tem problemas na hora de pagamento, e é um advogado que era muito renomado, Dr. William. Quando foi ver, estava envolvido nos escândalos do INSS, roubando velhinhos. Olha só, sumiu das redes sociais, olha o nome, o prestígio, onde foi parar. É complicado, então assim, Deus ele vem mostrando pra gente que, olha, por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, a melhor forma de se viver é você ter uma vida honesta. Essa não tem, porque uma vida honesta não é perante a sociedade, é perante Deus, e não tem algo melhor do que você viver uma vida honesta perante Deus, porque é o que eu sempre falo, a forma como nós vivemos aqui vai determinar onde nós passaremos a eternidade. E muitas pessoas acham que a vida é aqui, gente, que tá acontecendo aqui e agora. Mas não, isso aqui é só um ensaio. As pessoas, elas têm achado que o inferno é o pior lugar. Mas a palavra diz que viver uma vida sem Deus é muito pior, porque o inferno só vai ser a consequência de tudo isso. Sabia que você viver uma vida sem Deus é você viver uma vida autossuficiente, falando assim, eu não preciso de você pra nada, eu não preciso de você pra fazer minhas escolhas, eu não preciso de você pra nada. Então ele vai falar assim, então viva a sua vida antes do jeito que você quiser, faça sexo da forma que você quiser, viva do jeito que você quiser, o inferno só vai ser a consequência da vida que você viveu aqui. Olha só que pesado isso.
E muitas vezes não é pregado isso dentro da igreja, né? A gente vive até dentro da igreja de uma forma totalmente errônea, com motivações erradas, com pensamentos errados, com motivos errados e acha que vai para o céu. Mas não, o joio e o trigo tá crescendo ali. E aí, no final da vida, eu falei assim, Senhor, assim, aparta-te de mim, que eu nem te conheço. Mas eu vivi dentro da igreja, eu vivi fazendo isso, vivi fazendo aquilo. Tá atrás de mim, Satanás. É complicado. E aí o verso 3. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas se recusa a satisfazer os desejos do perverso. E aqui o interessante é que Deus cuida daqueles que vivem de forma honesta, mas os planos dos ímpios são frustrados. E lembra que eu falei que muitas vezes pode parecer que o que tá aqui não é promessas, mas é um princípio. Ah, Helena, mas eu conheço pessoas que são super honestas, são super justas perante Deus, mas tem passado por momentos de dificuldade. Então, ele é um princípio bíblico porque Deus ele vai honrar os esforços dessas pessoas. Nem sempre, gente, a gente vai ter uma vida linear. Você vê que as batidas do nosso coração não é linear, é assim, ó. Subindo e descendo, subindo e descendo. A vida também é isso. E a sabedoria e a maturidade espiritual é saber que nos momentos altos e nos momentos baixos o Senhor está ali conosco. E não somente isso de estar conosco, mas também saber que Ele vai prover no momento necessário. E que de alguma forma a gente vai tirar um aprendizado, uma lição de tudo isso que a gente está passando. Então a gente acha que, aqui o Senhor não deixa o justo passar fome, mas eu tenho visto o justo passando necessidade. Pode acontecer de passar? Pode, gente. Não vou ser mentirosa aqui, hipócrita, de falar que não, porque eu tenho visto pessoas que têm passado por momentos difíceis. Mas aí a palavra fala que o Senhor, mesmo assim, nos momentos difíceis, estarão com essas pessoas. Só que os desejos dos perversos, o Senhor vai se recusar em fazer, em satisfazer. Esses ímpios, eles serão exatamente frustrados, entende? Então, não deixa também ser muito ao pé da letra, literal, são princípios. Agora, o que a gente pode entender desse princípio aqui, né? Que viver de uma forma honesta nem sempre vai trazer ganhos que a princípio serão vistos no nosso dia a dia, mas lá na frente vai produzir em nós peso de glória e de honra, não terrenamente, mas com Cristo. Então, esse é um princípio. Ana, sim, não fica no mesmo dia, mas no canal que tem o link na bio, ela fica salva lá, eu subo pra lá, tá bom? Aí, o quarto, ele vem falando assim, ó. O preguiçoso logo empobrece, mas os que trabalham com dedicação enriquece. Aqui também não é uma promessa, mas é um princípio bíblico. O quê? Deus ele honra a disciplina. Deus, ele honra o esforço. E o princípio é: preguiça atrai pobreza e disciplina atrai prosperidade. Sim, todos os dias esse horário, esses 31 dias, 6 horas da manhã, ininterruptamente. Então, não tem como você ser uma pessoa disciplinada e o Senhor não te honrar. Isso aqui é um princípio bíblico. A preguiça, ela sempre vai atrair pobreza. Por quê? Gente, pense numa pessoa preguiçosa. Tem como essa pessoa produzir alguma coisa? Ela não produz para ela, não produz para o próximo, não produz para absolutamente nada. Então, automaticamente, isso vai produzir nela exatamente o quê? Pobreza. Pobreza não só física, mas espiritual. De talvez não adquirir uma informação que poderia mudar a vida dela, não adquirir um curso que poderia mudar a vida dele, não adquirir habilidades que poderiam fazer ou ela ganhar uma promoção, ou transformar, às vezes aprender um tipo de comida, vender um brigadeiro diferente, de uma forma diferente, uma técnica. Você está vendendo a mesma coisa, mas de uma técnica totalmente diferente. Então pensa, se você se tem um celular na mão, hoje você consegue aprender tudo. Eu não sei cozinhar muito bem, mas na hora que eu quero cozinhar, quero fazer um pão, eu tenho ali o YouTube, ele me ensina, eu aprendo. Então é impossível a gente falar que hoje a gente não consegue desenvolver as nossas habilidades para ganhar um dinheiro, para fazer alguma coisa. Não tem como isso.
Talvez não tenha em nós a disciplina necessária para aprender um determinado conhecimento. Por quê? Porque você vai ter que estudar, você vai ter que ali se aprimorar, você vai ter que tirar horas estudando sobre algo, você vai ter que se desenvolver ali e às vezes a pessoa não quer, às vezes a pessoa quer ficar assistindo série. Uma das coisas que eu falo para todo mundo que eu adquiri na minha vida desde 2017, eu não assisto televisão. E de lá pra cá, eu li tantos livros, meu tempo ele se desenvolveu, o que eu tenho de tempo livre, eu consegui desenvolver mais, eu consegui aprender mais, deixar o meu cérebro mais rápido, melhorei a minha dicção, melhorei a minha fala, oratória, aprendi oratória, retórica. Tudo isso é pro povo de Deus também. A gente não é desse mundo, mas a gente tá no mundo. Então a gente tem que desenvolver as habilidades, os dons que Deus deu pra gente. Se você sabe se comunicar, aprenda a se comunicar melhor. Se você sabe fazer um bolo, aprenda a fazer esse bolo de uma forma melhor, mais rápida. Aprenda a vender, aprenda a gerir o seu negócio. Então tem que fazer. Não é porque a gente tá no mundo que a gente não vai simplesmente, não sou desse mundo e vou viver a vida que a Deus dará. Não, se desenvolva, aprenda bons livros. Primeira coisa, tô aqui, tô com pouco dinheiro. Tá bom. Aí eu pergunto, quais streamers você tem? Tem o Netflix, tem o Amazon, tem o Prime, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Você sabia que uma das maiores formas de consumir o dinheiro é através desses streams? Já foi provado, vários analistas financeiros, eles falam que a forma que come mais dinheiro é através desses streams. Então, corta isso, nada acrescenta, nada acrescenta, nada. Então, aprenda a administrar o seu tempo, colocar o seu foco em coisas que realmente são produtivas, não somente para você, mas para você colocar naquilo que realmente importa. Ó, aqui a Marilene falou, tô precisando aprender a administrar as vendas das minhas bolsas. Lá, tem um curso, tem um livro que fala vender é humano. Isso, vender é humano. Um livro que todo mundo deveria ler, na verdade. Vender é humano. É um livro sensacional, vou pegar aqui pra vocês verem, peraí. Ó, tirem um print aí, ó. Vender é humano. Todo mundo. Você vai ver que a partir do momento que você acorda, você tá vendendo. A partir do momento que você já acorda, você tá vendendo algo. A todo momento você tem que vender algo. E todo mundo precisa aprender sobre vendas. Então, é importante a gente adquirir esses princípios bíblicos. Ou seja, sou preguiçosa porque vai empobrecer. Porque eu não adquiro, não desenvolvo minhas habilidades, não desenvolvo métodos para aprender mais. Principalmente, o que você faz que pode ajudar outras pessoas. Isso é importante. Então, quando você aprende e aplica esse princípio bíblico, você muda aqui, ó. Muda aqui. E é importante nós cristãos mudarmos aqui, por exemplo. Outra coisa. Tô servindo na igreja. Tem gente que leva uma vida miserável e vai passar o dia inteiro na igreja. Gente, desculpa. Pra quem fala pra mim que isso é normal, não é normal. Acredito sim que nós devemos servir dentro da igreja, devemos honrar, mas se você não tem uma vida estável, você não tem que estar enfiado dentro da igreja. A igreja é um sistema que foi feito para te aprisionar ali dentro com cargas horárias extensas que vão consumir toda a sua energia vital. Eu sei disso. E eu não tô falando aqui que não é para você congregar. Não tô falando aqui que não é para você fazer e servir na igreja, mas é você ter o equilíbrio de saber que você tem uma vida fora dentro da igreja e você precisa galgar passos maiores. Quantas vezes eu vejo pessoas dentro da igreja que esquecem que tem uma vida. Aí fica lá o dia inteiro, achando que tá fazendo para Deus e tá só enchendo. E você também aprende, quando você aprende a administrar o seu tempo, os seus horários, na verdade, você aprende principalmente que eu posso estar fazendo a coisa certa, mas com a motivação errada, ou eu posso estar fazendo a coisa errada com a motivação certa. E aí entra a sabedoria de você saber falar não, porque também você tem que aprender a saber falar não. Eu falo que eu tive muito problema, porque eu não sabia falar não para as pessoas. E eu tive que fazer terapia por causa disso. Muitos anos eu fiz terapia com a Sol. E eu lembro que a primeira vez pela primeira vez que eu aprendi a falar não foi, nossa, foi libertador. Eu lembro que eu liguei pra Sol e falei, Sol, eu disse não.
Nossa, foi libertador. E a partir dali, tudo que a pessoa me liga é urgente. É urgente pra quem? Pra mim ou pra pessoa? E aí você vai aprendendo a administrar. Porque urgente, gente, é algo que é realmente urgente, mas tem que ver pra quem é urgente. Você vai aprendendo a dizer não, vai aprendendo aonde realmente colocar os seus esforços, aonde determinar a sua energia. Porque senão, tudo é urgente pra todo mundo, mas se você vai ficando ali de lado. Isso aqui também serve pra mãe, serve pra pais. É uma das coisas que eu falo muito pra minha mãe, né? Porque você sabe que casa ferreira espeto de pau, né? Diria o ditado. A minha mãe, ela deixou muito a vida dela pra cuidar de mim. E eu sempre falo, olha, você precisa cuidar de você. Você precisa cuidar mais da sua vida, da sua saúde. Às vezes a gente quebra o pau, não vou falar que aqui é tudo flores, não, porque não é isso, não. Pego no pé dela. Porque, mamães, cuidem de vocês. Filho, você tem que cuidar, mas tira um momento ali pra você. Vai fazer uma caminhada, vai fazer um exercício, vai esparecer sua mente, tira um momento de devocional, tira um momento de autocuidado. Filho, você bota aí, mas cuida de você. Pai também, todo mundo. Por favor. Porque pra você cuidar do outro, você precisa cuidar de você primeiro, gente. Isso aqui, ó, é igual eu sempre falo, né? Antes de eu fazer isso aqui, eu cuido de mim. Não tem quem interrompa o meu momento de devocional. Ah, Helena, faz live em tal coisa. Não, se é meu momento de devocional, eu não vou interromper. Porque para ajudar outras pessoas, eu preciso me ajudar. Eu preciso ter esse momento de orar. Por exemplo, quando você tá orando aqui, eu não tô orando pelo meu pai. Não tô falando com o meu pai, eu tô falando com o Pai Nosso. Porque aqui ele não é somente o meu pai, ele é Pai Nosso. Quando eu tô no meu secreto, ele é meu pai. E ali eu coloco sobre ele os meus anseios, os meus medos, os meus traumas, minhas dificuldades. Mas quando eu tô aqui, ele é nosso. Então são os nossos problemas, são as nossas dificuldades. Entende? E é isso que a gente tem que aprender. E aqui entra a questão da gente realmente aplicar esses princípios. Aí a gente vem aqui no verso 5. O jovem sábio faz a colheita no verão, mas o que dorme durante a colheita é uma vergonha. O sábio aproveita a oportunidade e fala e não desperdiça os momentos importantes. E aqui é a sabedoria de você saber até os momentos que Deus vai te colocar, porque tem mesas que você vai adentrar e tem mesas que Deus vai te colocar. E você precisa ter essa sabedoria para administrar isso, para não perder as oportunidades. Por que eu falo isso? Vocês já assistiram, não sei se vocês assistiram, vocês colocam aqui se vocês assistiram esses debates. Um cristão versus 30 católico, um bilionário versus 30 CLT, um empresário versus não sei o que lá. Não sei se vocês assistem, fala aqui. Eu amo assistir esses debates assim, porque eu começo a ver. E eu tava assistindo um que era um bilionário versus 30 CLT ou alguma coisa assim. Não sei. E aí... Ah, tá, mostra, peraí. Ó, tirei. Conseguiu? Conseguiu, né? E aí, eu tava assistindo esse podcast e como... Gente, como... Eu falei assim, como que essas pessoas... Qual seria a probabilidade dessas pessoas que são CLTs de sentarem lá e conversar com um bilionário? Seria muito, muito pouca. E aí os CLTs estavam criticando o bilionário da forma como ele vivia. E acabaram sendo esculachados, né? Mas teve uma pessoa que me chamou a atenção. Ele pegou essa oportunidade e transformou. Aí ele falou assim, olha, eu não queria vir aqui para debater. Eu queria que você me ensinasse como que eu transformo a minha mentalidade para ser bilionário também. Aí, meu filho, o que vocês acham que aconteceu? Caiu na graça, né? Do bilionário. Porque aproveitou o momento, aproveitou a oportunidade e com certeza vai mudar de vida. Que ele falou, olha, eu trabalho com uma van e hoje eu tô devendo a escola da minha filha e eu não queria mais viver dessa vida. Eu queria realmente mudar a minha mentalidade, ter uma oportunidade de me desenvolver, ou na minha área ou em outra área. Aí caiu na graça do bilionário, né? O bilionário já falou assim, ó, vou pagar a escola da sua filha durante 2 anos, não sei o que lá, e começou a falar pra ele e falou que no final eles conversavam. Então aqui é você realmente saber aproveitar os momentos importantes, as mesas que o Senhor te colocar, você não desperdiçar.
problema das pessoas é sempre a mentalidade. Eu falo que a pessoa, e aqui fala um pouco também de insensatez. Eu vejo, quantas vezes eu vejo pessoas que não têm muito recursos, elas criticarem outras pessoas que têm. Nossa, mas por que tanto? Nossa, mas por que não poderia dividir? Sendo que ele nem conhece o coração dessas outras pessoas, nem conhece o que essas pessoas estão fazendo por trás e acaba sentindo aquela repulsa porque não consegue aquilo. De vez ele pegar, o que eu posso aprender aqui em alguma atitude que eu tô vendo, analisando aqui que eles fazem, que eu posso aproveitar e mudar a minha mentalidade, a minha forma de ser. Eu, por exemplo, eu vim de uma família... Gente, a gente não era pobre, a gente era pobre de maré de si. Tem o de si também. Assim, eu vivi em uma casa de 2 cômodos, que era uma casa infestada de ratos. Então, até minha adolescência, eu cresci com muito ratos. Tanto é que hoje eu trato esse trauma, porque eu tenho muito medo de ratos. Então, minha mãe fazia eu segurar, assim, Minha mãe, ela nunca teve medo, né? Então, ela pegava o rato, segurava pelo rabo, assim, ó, com um pau... E ela dava uma retada na cabeça dele, eu tinha que ficar vendo, eu tinha que ficar segurando o rabo. Então, assim, são coisas assim que... Mas eu sempre tive raiva da pobreza. Eu falo, não quero ser pobre. Ai, eu odeio ser pobre. Eu tenho raiva. Tanto é que se eu vejo alguém que eu consigo fazer pra ajudar a pessoa no sentido pra mudar aqui, ó, tem que ser... É horrível, não é, Nai? É horrível, é horrível, é horrível. Então, assim, tem que mudar aqui. E às vezes você não vai mudar muito os seus recursos financeiros, mas você vai mudar a sua postura, a forma como você olha para as coisas. E aí tá um insight, é onde você cresce, é onde você muda. Você não tem mais raiva de rico, igual as pessoas sempre colocam. Você não tem mais raiva de dinheiro também. Você gosta de dinheiro, mas você também não adquire dinheiro de uma forma ilícita. Mas você vai procurando todos os dias ali trabalhar e ganhar seu ganha-pão. Então isso é importante, tá bom? E aí no 6 ele vem falando: o justo é coberto de bênçãos, mas as palavras dos perversos ocultam violência. O justo vive de uma forma que atrai a honra e a bênção, e o ímpio por violência e injustiça. Então, a forma como nós vivemos sempre vai atrair honra pra gente. Sempre o seu nome vai ser citado em mesas, sempre as pessoas vão querer realmente estar onde você tá, porque isso é um princípio, acaba sendo um princípio. Quantas vezes meu nome foi citado em lugares que eu nem pensei que eu iria chegar? Quantas vezes eu fui em lugares que eu achava que nem iria chegar? Primeiro porque Deus, ele nos conhece, ele sabe do nosso coração. E depois porque a gente tem que viver uma vida... Não tô falando aqui que você vai viver uma vida linear, você nunca vai errar, porque você tá falando com uma pessoa que já errou muito. Se eu sentasse aqui pra contar tantos erros, tanto de erro que eu cometo, vocês iam falar assim, Helena do céu, pelo amor de Deus. Mas a diferença é os erros não te definirem. Os erros serem apenas ali um momento de você olhar, errei, me perdoa, vou ajustar a rota e vou crescer. Como eu falei, quando a gente nasce, eu já falei pra vocês que eu sou filha de pais separados e isso não me definiu, porque se a gente for olhar, uma pesquisa mostra que filhos de pais separados, somente 5% não caem nas drogas ou não caem na prostituição. Então eu faço parte de 5% da população que não foi pra nenhum e nem outro. Olha que bênção, né? Escolhas também. Mas aí a gente vê que a gente escolhe essa vida. A gente escolhe passar por um momento de não só correção, mas de viver uma vida que vai agradar a Deus. E aí não vai definir a gente. Status, o que aconteceu no passado, o que aconteceu na nossa vida não define a gente. Pelo contrário, a gente vai pegar, colocar de combustível. E eu não sei se hoje você tá presa no passado, presa em alguma dor, presa em algum momento da sua vida que te paralisou, mas vai hoje lá, ressignifica esse trauma, dá um novo significado e avança. Não fica preso mais nisso. Não deixa as pessoas te prenderem, não deixa os sentimentos te prenderem. Avance, avance. Porque essa é a melhor coisa que nós temos. E assim, o ato de avançar vai te colocar em bênçãos e lugares que você nem imaginou. Tem aqui no meu perfil, um testemunho que eu contei do carro, e tem uma menina que ela colocou aqui: olha, Helena, Deus tinha feito uma promessa pra mim que eu iria estudar fora do país, mas eu não tinha nenhum recurso. Depois vocês olhem lá um pouquinho, tem alguns testemunhos lá nos comentários. E eu não tinha nenhum recurso, e Deus proveu absolutamente tudo. E é isso, as bênçãos acompanham você, né? Não tem como. E os perversos, você já sabe, é violência, injustiça, é só isso que eles produzem.
No 7 ele fala: o justo deixa boas lembranças, mas o nome dos perversos apodrece. Pessoas justas deixam um legado bom, mas quem vive no mal acaba sendo lembrado de forma negativa, sendo esquecido. E é verdade. Quantas pessoas... Pode até parecer que não, tá? E às vezes você não vai colher os frutos ali, nesse determinado lugar específico, né? Mas você vai colher em outros lugares. Ah, o cabelo tudo bagunçado. Mas você vai colher os frutos em outros lugares. Mas o seu nome sempre vai ser associado a coisas boas. E ainda que não seja associado aqui na Terra, gente, o que é mais importante é no céu. É bom a gente deixar um legado que a terra, a traça não corrompe, né? Então, o seu nome, zele por ele, sabe? Eu falo que quem carrega as marcas de Cristo não sai deixando destruição por onde passa, né? Quem carrega as marcas de Cristo sai deixando bênção por onde passa. Onde você passa, você transforma o ambiente. E é um dos princípios que eu adoto na minha vida. Eu não consigo deixar ou sair de algum lugar sem deixar uma marca ali minha registrada da Helena, para aquela pessoa nunca mais esquecer. Seja conhecimento, adoro passar conhecimentos, livros que eu estudei. Se eu puder encurtar o caminho para alguém conhecer algo, saber algo, eu vou fazer isso. Eu amo isso aqui. Amo. Se eu pudesse, passaria horas aqui falando tranquilamente, porque eu gosto mesmo. Gosto de gente, gosto de estar com gente, gosto de conversar com gente. Então eu gosto disso. Então, que a gente possa, sabe, ser pessoas que aonde a gente passe, a gente deixe um legado de Cristo, as marcas de Cristo. Que as pessoas possam ver Cristo através de nós. E eu falo que o mundo tá cansado de ouvir Cristo, ele quer ver Cristo nas pessoas. Porque, gente, o que eu já conheci de gente que vai pra igreja e faz a vida da outra pessoa, o Satanás, é complicado. Aí você fala, meu Deus, aonde que essa pessoa é de Deus? Aonde que essa pessoa é do Senhor? Se essa pessoa, nas atitudes dela, mais revela Satanás do que o próprio Cristo. Entende? É por isso que o mundo tá cansado de ouvir pessoas falar. Elas querem ver. Elas querem ver. É melhor 5 elefantes em uma sala do que um crente. Não, mas um crente verdadeiro não. Você vai ver que é melhor 5 crentes verdadeiros do que um crente falso. Entende? Então isso é importante. Aí aqui o 8 ele vem falando: o sábio recebe os mandamentos de bom grado, mas as palavras do insensato causam ruína. Aqui a gente entra de novo naquela questão de o sábio ele aceita instrução. Nós aprendemos isso sobre ontem, né? Quem repreende o zombador recebe insulto como resposta, e quem corrige o perverso prejudica a si mesmo. Aqui, o sábio ele sempre vai aceitar a correção, porque a pessoa sábia ela vai pensar assim: poxa, o quanto por cento essa pessoa falou, ela tem razão. O como que eu posso fazer para recalcular a minha rota e melhorar nesse sentido? Se ele recebe repreensão no serviço, quanto por cento disso do meu chefe tem razão? E aqui a gente tem que sempre ponderar, gente. Não é tudo que as pessoas falam também que a gente vai levar como verdade e pronto, acabou. Porque a pessoa ali pode estar falando coisas que são insensatas, coisas que vai deixar você belelé da cookie só para causar confusão. Então você tem que ponderar, peraí, o que essa pessoa falou tem razão? Eu sou realmente isso? Você tem que também voltar sempre e lembrar, porque lembra que a gente tem que ir na contramão do mundo, e o mundo muitas vezes vai distorcer e principalmente destoar a nossa identidade em Cristo. Então muitas vezes as pessoas vão falar coisas que é confusão. Eu já falei aqui de profecias, principalmente que entregaram pra mim, e a palavra fala pra gente colocar à prova tudo isso, que eram fraudulentas, enganosas, mentirosas. E eu colocava à prova e Deus falava. Uma coisa que a gente tem que sempre lembrar: não existe silêncio de Deus para quem tá com a Bíblia aberta. A todo momento ele tá falando. Então, o sábio ele aceita a instrução, mas o falador e o tolo fala demais e não aprende. Então, isso é um princípio também pra gente. Não falar muito. A gente vai entrar nesse ponto aqui, mas seja sábio de aceitar. Conto uma profecia? Conto. Uma vez eu tava na igreja e eu decidi viajar pro Rio de Janeiro de carro com uma amiga minha. Seria a primeira vez que eu iria pra Búzios de carro. Aí
Na época eu era líder dos jovens, fazia parte da liderança, do Ministério de Louvor também. E eu fui falar com o pastor. E o pastor falou assim, amém, filha, pode ir, tudo bem, tranquilo, porque eu ia ter que me ausentar das atividades da igreja. Eu falei pra ele, porque exercia Caio que tava na frente. Aí eu lembro que veio uma irmã falando, eu acho que ela ouviu a conversa com o pastor, eu não sei. Aí ela veio falar pra mim que Deus tinha falado que não era pra eu ir nessa viagem. Porque se eu fosse nessa viagem, tipo, ia acontecer alguma coisa ou algo do tipo. Aí eu lembro que na época eu e a Priscila chegamos aqui em casa, dobramos o nosso joelho, oramos e falamos, Deus, se realmente isso for verdade, nos sinaliza, porque a gente não vai. A gente deixa tudo pra trás e não vai. Aí eu lembro que caiu, eu não lembro o capítulo exato agora, se alguém souber, coloca aqui, mas assim, falsos profetas mentirosos, falam daquilo que o seu coração tá cheio, mas não vem de Deus, alguma coisa assim. Aí na hora a gente já se alegrou, foi uma bênção, foi uma das melhores viagens, a gente foi escutando Tasha Cobbs o tempo inteiro. E foi sensacional. Então, assim, a gente tem que colocar a prova, porque a todo momento as pessoas vão colocar coisas em cima de nós, julgos em cima de nós que não são. Imagina se eu tivesse aceitado e ficado com medo. Eu teria perdido uma viagem maravilhosa que revigorou meus pensamentos, revigorou a minha saúde, porque eu tava passando por um momento muito difícil, que eu já contei aqui pra vocês. Então, acabou que foi necessário pra mim. Aqui o 9, ele diz assim, ó, quem anda em integridade anda em segurança, e quem segue caminhos tortuosos será expostos. Quem anda em integridade não vive com medo, mas quem vive enganando os outros, cedo ou tarde será exposto. Aqui é um princípio, sim, mas a gente precisa tomar cuidado, porque, por exemplo, quem anda em integridade anda em segurança. Gente, aqui cabe a gente também ponderar, porque vai ter vezes, isso significa que eu posso dormir com a porta da minha casa aberta num bairro onde é extremamente perigoso? Que eu vou estar em segurança? Posso até estar, mas assim, não tem prudência. Então, a prudência também é a questão do bom senso. Andar em segurança significa que você vai andar, você não vai ficar aquela pessoa bitolada com medo. Saber que a sua vida está entregue nas mãos de Deus. E aqui entra, mas se ele está em segurança, ele foi lá e ceifar a vida dele. Continue em segurança, porque agora ele vai estar na eternidade com Cristo. Entende que essa segurança aqui, ela é de o medo não tomar conta da sua vida? Eu conheço pessoas que são tão bitoladas que não vivem, não desfrutam dessa paz, dessa segurança que Cristo nos oferece. Porque a própria palavra fala que se o Senhor não guardar a casa, vigiar a casa em vão, vigia o sentinela, entende? Saber que a nossa segurança, que nós podemos ter atitudes que vão ali coibir ou nos precaver de alguma situação, mas saber que quem faz a segurança maior é Cristo. Por exemplo, nós colocamos um seguro no nosso carro, porque se acontece algo na estrada ou a gente precisa, a gente tem um seguro, mas sabendo que quem é o seguro maior que conduz o nosso carro é Cristo. Entende? E às vezes ele pode quebrar o nosso carro para nos dar um livramento numa estrada e a gente precisar do seguro. E se você não tem um seguro? Entende? Então é nesse sentido. E quem vive uma vida de engano, simplesmente essa pessoa vai viver o quê? Uma hora ou outra ela vai achar pra cabeça dela, gente. Vai ser exposta. Aquelas pessoas que vivem de rolo, sabe? Vivem se escondendo. Ai, fulano não pode me ver porque eu menti, ou se perde nas suas próprias mentiras. Eu sempre costumo dizer pra todos os meus amigos, ó, me fala a verdade. Deixa que eu decido se isso aqui vai me machucar, se vai me magoar. Porque no final, eu faço as escolhas, mas me fala a verdade. Não suporto, nem mentiria. Ontem uma amiga minha mandou uma mensagem pra mim. Você leu você ouviu meu áudio do sonho que eu te contei? Eu falei, vixe, esqueci. Aí eu falei assim, amiga, vou ser sincera, não ouvi, mas eu prometo que eu vou ouvir agora. E fui ouvir o áudio. E aí tem pessoas que mentem nessas coisas que é tão pequenininha, você fala assim, meu, pra que mentir? Fala a verdade. Fala a verdade e pronto. Porque a verdade, ela liberta mesmo. No sentido de que, olha, não fiz isso, mas vou recalcular a rota, ou me desculpa, errei. E deixa que a pessoa arque com as consequências. Assim, no sentido de que ela vai escolher se aquilo vai doer ou não, se aquilo vai afetar ou não. E aí tá também na questão da maturidade, entende? Acho que a verdade sempre vai ser um ponto crucial e que vai distinguir a gente do mundo, né?
E ele fala aqui, no verso 10, capítulo 10, verso 10. Quem fecha os olhos para a maldade causa problemas, mas a repreensão clara promove a paz. A pessoa que vive de intrigas, ela acaba criando mais problemas. Fala também sobre o comportamento manipulador e enganoso. Gente, aquelas pessoas que vivem para manipular, que vivem jargões, que vivem tentando manipular as outras pessoas, você pode ter certeza, uma hora vai cair a casa dela. Vou falar aqui, acho que é algo bem polêmico que eu vou falar, mas eu vou trazer como exemplo. Não sei se vocês já ouviram aquele da igreja de PTM. Não sei se vocês já ouviram esse rapaz aqui. Várias vezes eu já vi em pregações dele, assim, que eu passava, ou em sermões que ele dava, ele utilizando PNL. Quem não sabe, PNL é Programação Neurolinguística. Para exatamente entrar na mente das pessoas, tendo comportamentos manipulador. Olha hoje, a vergonha que ele tá passando, fechando as igrejas. Ele fala que ele tá fechando porque não quer dor de cabeça. Mas ele não fala que foi o empresário que ele tinha, que botava 2 milhões injetando lá dentro das empresas, que eles brigaram e ele saiu. E olha agora a vergonha que ele tá passando. E graças a Deus que tá fechando essas igrejas desses hereges. Tem que fechar mais ainda. Agora pedindo pros membros, sorteando boleto. Olha só. Cadê os princípios bíblicos? Não ativou, né? Ficava usando uma PNL nos seus membros. Agora tá pagando preço aí, ó. Sendo envergonhado. Então não tem como. A vergonha vai de encontro a eles. Querem ser manipuladores, querem enganar as pessoas, utilizando da fé das pessoas, da boa vontade. Uma hora a casa cai, gente. Não tem essa não. Pode demorar um tempinho, pode demorar o tempo que for, mas vai cair. Não tem essa. E aqui no verso 11, ele vem falando: as palavras do justo são fonte de vida, as palavras dos perversos ocultam as intenções violentas. As pessoas que amam a Deus falam palavras que ajudam a curar e a dar esperança. Foi o que eu falei, não tem como a gente falar que é do céu e carregar o inferno na boca, gente. Não tem como a gente falar que é de Deus e ser o Satanás na vida das outras pessoas. Não tem como. A gente precisa entender que quem é do céu vai se comportar com pessoas que é do céu. Escola pra crente que é ofensa que de... Nossa, muito. Esses dias eu assisti um vídeo, pra vocês terem noção isso que eu mesma falou. Essa é a questão que essa eu mesma falou, de uma menina que ela tava falando assim, gente, eu tô ensinando pra vocês porque vocês não receberam a bênção de vocês, porque vocês, através de uma oração, acessaram uma porta, que deu acesso a outra porta, que foi para outra porta, mas que você não voltou para a primeira porta, que você não fechou. Se você quiser que a sua bênção seja ativada agora, você precisa aprender a oração que vai fechar a porta que você abriu, que você não fechou, era tanta porta que eu falei assim, meu Deus, acabou. O que Jesus fez na cruz foi tudo-se embora, porque imagina se eu lembrar eu não lembro nem o que eu comi ontem, se eu lembrar de uma porta que eu abri através de oração, que eu tenho que voltar para fechar a porta, e é uma confusão, e tem gente que cai, e os vídeos têm milhões de acessos, e aí vocês estão vendo, né, questão de maldições aí que tem vendido cursos à torta e direito, e as pessoas têm caído. Por quê? Porque não aprendem a palavra. Não aprendem. Aí, Tiago, o mentalista, maldições existem. Seria legal aí fazer uma live sobre isso. Vou pensar. A gente ir pra palavra, pra ver o que a palavra fala pra gente. Tiago 3 fala assim, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós que ensinamos seremos julgados com maior rigor. Aqui já tá uma orientação pra gente. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a nossa língua, seríamos perfeitos e capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocarmos um freio na boca de um cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também, a língua é algo pequeno, mas profere discursos grandiosos.
Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é a chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda a espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva ao nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e água amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Aqui é o que a gente estava falando, né? Não tem como eu falar que sou de Deus e as minhas palavras só proferirem maldições, amaldiçoar as outras pessoas, culpar as outras pessoas e etc. Aqui é preciso ter discernimento, né? Tiago 3, do 1 ao 12 já fala isso. Aqui o verso 12 ele vem dizendo: o ódio provoca brigas, mas o amor cobre todas as ofensas. Quem vive com ódio sempre cria brigas, mas quem vive com amor sabe perdoar. Quem leva o amor não espalha o erro, mas ajuda a pessoa a melhorar. E aqui é algo assim, eu falo que é até algo que Deus trata muito comigo também, no sentido de que o amor, ele consegue fazer a gente olhar para o erro e não condenar a pessoa. Olhar para aquela pessoa, ver que muitas vezes ela foi vítima de outras vítimas. Eu já falei aqui da minha história com meu pai, né? E a partir do momento que eu olhei para o meu pai, no sentido de o erro dele não ia definir ele, eu olhei para ele como ser humano, eu apenas vi que ele era vítima de outras vítimas. E trouxe à tona o amor e principalmente o princípio bíblico de honrar o seu pai e sua mãe, independente do que eles fizeram. Independente se isso te causou dor, independente de que se isso te trouxe alguns traumas. O que as pessoas fazem conosco, gente, não define quem nós somos. O que nós fazemos conosco mesmo vai definir quem nós somos. Aí sim. E o fato de eu perdoar não significa que foi apagado todo o rastro que ele deixou. Porque ali ele vai ter que ter os momentos dele com Deus. Mas significa que eu entendi que eu também fui perdoada e eu não merecia perdão. Eu não merecia perdão. E eu entendo que automaticamente quando eu perdoo, eu sou perdoada e isso, eu falo assim, ó, nada pode ficar no caminho entre você e Deus. Nada, 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 nada. Se você deixar, vai ser imaturidade da sua parte. Se você deixar, principalmente as dificuldades, as pessoas tomarem conta daqui, ó, te dominar. Pensa, você deixar o seu pai ou sua mãe dominarem as suas atitudes na fase adulta, você vai estar presa ou preso por um elo invisível eterno. Você não vai conseguir prosperar financeiramente, você não vai conseguir prosperar nos seus relacionamentos com as outras pessoas. E quando eu tive dimensão disso, eu falei, quê? Eu jamais vou deixar isso atrapalhar tudo aquilo que Deus tem pra minha vida. Eu quero viver a totalidade daquilo que Ele planejou. Porque se a palavra fala que todos os nossos dias, eles foram escritos no livro do Senhor, significa que os dias bons e os dias maus, Ele escreveu. Mas nós também determinamos que esses dias, da forma como eles irão ocorrer, através das nossas escolhas. Porque todos os dias terá escolhas pra gente fazer. E a gente escolhe se a gente vai perdoar ou não, se a gente vai viver bem ou não, se a gente vai viver ruim ou não. E aqui a palavra fala, né? O ódio, mais ódio, provoca a briga. E o amor, ele cobre todas essas ofensas, né? Porque o amor, ele deixa tudo isso pra trás, ó. Passou. Gente, ó, bem lembrado, obrigada, viu? Deixa eu ver a Sueli. Obrigada, Sueli. Deus abençoe a sua vida. Ó, acorda os dedinhos de vocês aí, me ajuda a compartilhar mais essa live, alcançar mais pessoas. Tem 112 pessoas aqui na live. Me ajuda a compartilhar para mais pessoas serem abençoadas também. E dá uma curtida aí na live. Obrigada, viu, Sueli? Às vezes eu fico aqui, mas Deus vai abençoando, trazendo pessoas que vai ajudando, tá bom? Se for fazendo sentido para você, vai compartilhando, vai me ajudando aí, tá bom? Obrigada.
E obrigada também pelos presentes que as pessoas mandam. Às vezes eu esqueço, porque eu não tô acostumada com aqui. Eu só vou entregando a informação aqui. Porque meu objetivo também maior é esse. Que você aprenda tudo que tá aqui. Ah, se pra você curtir, você vai deixar de prestar atenção, eu prefiro que você preste atenção, tá? Meu maior objetivo aqui é exatamente esse. Mas se você pode fazer os dois, me abençoe e faça os dois, tá bom? Aí aqui no 12 ele fala: palavras sábias vêm dos lábios de quem tem entendimento, mas quem não tem juízo é castigado com a vara. Quem vive com ódio sempre cria brigas, mas quem vive com amor sabe perdoar. Quem leva ira, quem não erra no amor, não espalha o erro, mas ajuda a pessoa a melhorar. E aqui também, eu acho que isso aqui, eu acho que é um dos maiores princípios até para casamento, porque ó, palavra sábia vem dos lábios de quem tem entendimento, mas quem não tem juízo castiga com a vara. Quem tem amor, gente, ajuda a pessoa a melhorar. Num casamento, eu entendo, eu não sou uma pessoa casada, mas a maioria das minhas amigas, olha que interessante, eu acho que eu sou a única solteira do meu grupo que não é casada, assim, né? Do meu grupo de amigas, e a maioria é casada. E quando elas têm problemas, elas vêm perguntar pra mim. Michelle vira e mexe, fala assim: Helena, me dá um conselho aqui, me ajuda aqui nesse determinado assunto, porque justamente acho que o amor, ele é a fonte de tudo. Nós tivemos uma entrevista, eu falo todos os dias dessa entrevista com o doutor Feijão, e ele estava falando como que através do amor ele conseguiu curar pacientes, através do amor ele conseguiu transformar quadros clínicos que estavam terrivelmente ruins. Então, o amor, ele é a fonte de tudo. Dentro do relacionamento, não só aqui de amizade, não só de relacionamento homem-mulher, mas todos os relacionamentos humanos. O amor, ele tem que ser a nossa fonte. Provérbios, a gente tá no 10, o verso 12, Ovan. Então, o amor, ele tem que tá isso. Ele não vai pegar a pessoa e espalhar o erro da pessoa. Mas ela vai ajudar, olha, vamos por aqui. Até porque, imagina se Cristo espalhasse os nossos erros, né? Imagina, que não são poucos. Pelo contrário, ele pega na sua mão, olha, levanta, tenta de novo, vai de novo, levanta. Já falei aqui, como uma criança que tá aprendendo a bicicleta. A gente tem que olhar sempre dessa forma. Olha para os outros da mesma forma que a gente. Olha para as outras pessoas da mesma forma que a gente. A gente quer que Deus ele tenha paciência com a gente, mas a gente não tem paciência com o nosso próximo. A gente quer que conosco seja diferente, mas com o próximo seja com justiça. Pense que até aquela pessoa que erra com você, aquilo dali não define o erro da outra pessoa. Aquilo dali não vai definir. Às vezes foi um momento que errou. Não, peraí, vamos lá. Vamos voltar. Ah, talvez você não queira resolver naquele momento, tá tudo certo. Deixa baixar a poeira, acalma o coração, que momentos impensados a pessoa sabe, ela lembra que ela pensa antes de proferir? Então baixa ali no coração. Senhor, me dá sabedoria para resolver isso aqui dentro da minha casa. Senhor, me dá sabedoria para resolver isso dentro com meus esposos, com meus filhos. Eu sempre falo, né? Minha mãe, ela me teve com 15 anos. Então, assim, a minha mãe, ela não teve ninguém para ensinar. E eu sempre, eu fui educada, gente, com uma educação positiva. Educação positiva é o seguinte. Eu lembro de uma vez que eu falei palavrão nova. E nunca mais na minha vida eu quis proferir um palavrão. Porque minha mãe saiu correndo atrás de mim, ela fez igual aquelas mulheres da caverna, sabe? Eu tinha um cabelo longo, ela arrastou assim, foi arrastando. Você nunca mais vai falar palavrão. Educação positiva, Helena, não se envolve em conversa de adulto. Se eu me envolvesse, ela dava um tapa na minha boca que saía sangue. Era essa a educação positiva que eu tive da minha mãe. Mas deu certo. Hoje em dia os pais não podem fazer mais isso, né? Que não é mais educação positiva, tem que sentar, conversar. A minha educação positiva foi a cinta, foi a vara, foi pedaço de pau. Foi basicamente isso. Então, quem ama, corrige. A gente aprende, a gente vai aprendendo. Eu queria ver se eu me envolvia em conversa de adulto. Minha mãe falava que quando era menor, misericórdia. Mas, gente, é sério, não é mentira, não. Mas, assim... Amo minha mãe. Eu sou grata por todos os conselhos, por todas as vezes. Eu lembro que uma vez quis namorar, minha mãe não deixou. Ela falou assim, enquanto estiver na minha casa, você não vai namorar com essa idade. E foi a melhor coisa que ela fez na minha vida. A melhor coisa. A melhor correção que eu tive. As pessoas acham que não, mas foi a melhor correção. Conheci o que é cinta, pedaço de pau. Eu acho que só aquelas varas
Serviu. Positivo porque serviu. Serviu mesmo. Então, é muito interessante isso. Então, a pessoa, ela corrige, né? Por mais que ali as intenções, às vezes, excedia, bainha de facão, excedia, mas o objetivo por trás era a correção, era o amor. Ali era filiação, né? Então, tá explicado. E aí ele vem falando aqui pra gente, né? Os sábios guardam o conhecimento como tesouro, mas a conversa do insensato só conduz à desgraça. A riqueza do rico é sua fortaleza, mas a pobreza dos pobres é a sua destruição. É aquilo que a gente já aprendeu. O sábio, ele ouve, ele analisa, ele aprende, ele corrige a rota, faz melhor, de uma maneira melhor, da forma melhor. E o insensato não. Se for pro insensato, esquece. Ali é seu inimigo para sempre, é destruição, é ódio, é rancor, é mágoa, e vai fazer da sua vida um inferno, vai sair falando mal de você em todos os cantos, e se você não suprir as expectativas que ele mesmo colocou na cabeça dele, esquece. Vai mais uma vez você criar um inimigo ali para sempre. Então, todos os cantos você vai ter um inimigo. Olha lá. Eu tenho uma de 1 ano, mas já avisei o pai dela que vou educar ela e não ao contrário. Uma das coisas que eu sempre falo, que hoje na minha maturidade, e eu até converso com a minha mãe se arrepende muito disso, gente, mas foi a forma como ela encontrou. Tava extremamente exaustivo, uma menina de 15 anos cuidando de outra criança, onde a gente foi morar na rua. Então, assim, foi muito complicado. Então, eu entendo que minha mãe também tava passando por um momento complicado, onde ela tava se descobrindo como mulher, tava tendo filho, tava tendo que morar na rua, tava tendo que cuidar de outra criança, então era muita coisa ao mesmo tempo. E quando eu era pequena, eu tive lepra. Não sei se eu já contei pra vocês. E glória a Deus, eu não fiquei com uma mancha no corpo. Então, Deus ele é fiel, ele faz coisas assim que a gente nunca vai imaginar. Enfim. E uma coisa que eu sempre falo, e hoje eu não sou mãe ainda, mas eu sempre gosto de ler livros que ensinem sobre isso, porque eu acredito que hoje você se forma para tantas coisas, você procura tantas outras coisas, mas você não procura ser um pai ou uma mãe melhor. E como isso vai fazer diferença na educação dos seus filhos, até nos talentos para desenvolver os seus filhos. Eu li um livro chamado Como Educar Meninas e tem um livro Como Educar Meninos também. E uma das coisas que pai e mãe hoje deveria olhar, principalmente para a criança, primeiro, firmar a identidade de quem elas são em Cristo. Firme a identidade dos seus filhos, assim, mas com muito afinco. Todos os dias ali eu falo o quanto elas são especiais, o quanto reverbera a palavra no coração dos seus filhos mesmo. Porque o mundo vai a todo momento destoar isso deles. E quanto mais a criança ela tem identidade firmada, mais firme ela vai ser nas escolhas. Então, firme quem eles são para Deus e firme quem eles são para vocês. Porque depois o mundo só vai ser consequência. A criança, ela tem um potinho que é vazio. E esse potinho ele vai sendo preenchido pelo pai, por Deus e pela mãe. Se na falta de um ou de outro, esse potinho ele vai ficando vazio. E alguma coisa vai ter que preencher esse potinho. E às vezes vai ser o mundo. E o mundo preencher, vocês já viram como que é. É totalmente destoado, é totalmente terrível. Então, é obrigação sim do pai e da mãe ali ler a palavra, ensinar. Segundo, leia provérbios para os seus filhos. Leiam provérbios para os seus filhos. Essa história de levar filho para a escolinha dominical, eu sou um pouco contra. Porque a criança ela é inteligente o suficiente. Deixe a criança ser ali, ver vocês. Ver vocês ali orando, ver vocês lendo a palavra, ver vocês cultuando juntos. A criança ela aprende pelo exemplo. Então, deixa eles verem o exemplo de vocês, sabe? Deixa eles olharem. Porque várias vezes eu via, eu não sei onde a criança aprendeu a palavrão. Então pode ter aprendido na escola, mas muitas vezes pode ter aprendido em casa, pais soltando. Eu já vi pessoas da igreja, do Ministério de Louvor, principalmente, soltando palavrão e depois a criança soltando palavrão e a pessoa falando assim, não sei onde ela aprendeu em casa. Aí eu fico quieta, né, porque você tem que ser sabedoria. Mas eu tenho certeza que aprendeu em casa, porque eu já ouvi a mãe falar.
Então não tem como a fruta cair longe aqui desse pé. Então firme a identidade deles, firme quem eles são em Cristo, firme quem eles são para vocês e coloquem princípios bíblicos. Princípios bíblicos dentro do coração dos seus filhos, porque depois, o que eu já vi de jovens se perderem nas universidades, gente, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Não estão entendendo. Então, e aqui o que eu tô falando pra vocês, gente, não tome como verdade absoluta. Leve aquilo que condiz com a sua realidade, com a sua vida. E esse é o princípio da sabedoria, né? Examine o que é bom, retenha o que é bom e o que não for, vocês descartam, tá bom? E aqui a gente vai ler, indo pros finalmente, o 15, né? Que fala assim: as riquezas do rico é a sua fortaleza e a pobreza dos pobres é a sua destruição. Aqui ele fala, eu coloquei uma nota assim, ó. O dinheiro traz às vezes segurança, mas a pobreza muitas vezes traz dificuldade. Mas a palavra nos ensina que a verdadeira segurança está em Deus e não no dinheiro. Quantas pessoas elas se gabam, né, dos seus recursos, dos seus méritos, confiam em todas as suas posses, mas aí vem um dia que muda o regime, muda a moeda, acontece alguma coisa e tira toda essa falsa segurança que o mundo traz. E você vê que a maior segurança mesmo está em Cristo, porque pode passar eras, pode passar anos, pode passar governos, pode passar absolutamente tudo. A gente vê que é imutável. É aquela pessoa que construiu a sua casa na rocha. Uma rocha que o vento pode vir, a tempestade pode vir e ela continua firme. E é nessa segurança que nós temos que termos firmes. Isso não significa que a gente tem que fechar o olho para exatamente tudo, mas saber que você pode ganhar dinheiro, você pode ter uma vida confortável, mas a sua segurança tem que estar em Cristo. Tem que estar em Cristo. Concordo. E aí aqui o 16 e 17, que é um numeradozinho, né? É assim: o salário do justo produz vida, mas o dinheiro do perverso conduz ao pecado. Quem aceita a disciplina está no caminho da vida, mas o que despreza a repreensão desvia dele. Então, quando alguém vive de uma forma correta diante de Deus, o resultado é vida, crescimento, bênção. E quem rejeita a destruição acaba se perdendo pelo caminho. Quantas pessoas a gente vê se perdendo pelo caminho, né? É o que eu falei. Tenha a motivação certa, mas tem a motivação errada da forma certa ou tem a motivação certa da forma errada. Quantos pastores, gente, eu tenho visto assim, eu não sei se vocês percebem, mas quantos pastores eu tenho visto ido por um caminho que eu acho muito perigoso. Eu, Helena, assim, na minha pequenez, acho extremamente perigoso. Indo para uma linha evolucionista muito tênue, uma linha, assim, teológica mesmo, muito complicada. Uma linha teológica onde lá na frente, já falei várias vezes, vai se esbarrar com darwinismo, se esbarra com Gênesis. Quando a gente vê em Gênesis principalmente do 1, deixa eu colocar o código aqui, a gente vê do 1 até o 11, conceitos ali para nossa vida. E como que essa linha evolucionista acaba distorcendo essa questão de Gênesis para nós e acaba nos levando para um caminho muito perigoso. Então, assim, são pastores que até tinham motivações certas, mas acabavam trilhando caminhos errados. Pastores que distorciam a palavra para sustentar os seus sistemas de riqueza. E aqui é muito interessante, porque como que um pastor, ele prega a palavra e não vive conforme essa palavra? Porque eu não acredito que o Senhor chamou pastores para viver uma vida exuberante de riqueza como eles têm vivido. Eu posso? É lícito? Me convém? No cargo que eu exerço? Eu vi uma ministração do Nicolas falando sobre isso, né? Um deputado, ele pode ter um relógio de 1,5 milhão? Pode, mas convém no cargo que ele tá? Não, né, gente? Convém um pastor ter um carro de 1,5 milhão? Uma casa? Helicóptero? Não, né, gente? Sabendo que os recursos que ele tem, o Senhor confiou a ele para ele colocar nas mãos de outras pessoas.
poxa, não é. Então aqui tá indo para um caminho totalmente que se perdeu. Se perdeu. Não somente moradores de ruas, mas quantas pessoas que você adentra hoje dentro da igreja. Um dia eu tava na igreja e o Senhor falou assim no meu coração, aquela voz que é interna, mas é audível. Vai pro fundo. Falei, o que eu vou fazer no fundo da igreja? Eu não gosto de ficar no fundo da igreja, né? Eu não gosto de sentar. Ele vai pro fundo que eu quero te mostrar um negócio. Aí eu fui pro fundo da igreja. Quando eu fui pro fundo da igreja, parecia que eu tava vendo 2 igrejas diferentes. Lá na frente, um ministério muito cheio de cor, de pompa, de todo mundo muito bem elegante. E quando eu vi atrás, pessoas de chinelo, pessoas pobres, pessoas simples, de tênis. Era uma outra igreja. Aí Deus ministrou no meu ouvido, né? Helena, não faça mais parte disso. Não da igreja, mas no sentido de viver uma vida que não condiz com aquilo que eu não criei você pra ser. E quantas vezes eu já fui essa pessoa, gente, que não repetia roupa dentro de igreja, que vivia achava que tava fazendo a coisa certa, mas com a motivação errada. E que bom que Deus também nos chama pra recalcular essas rotas, sabe? Ele nos dá um coração sensível justamente para recalcular essas rotas. Então, que a gente possa ter esse coração sensível mesmo. E eu vou correr um pouquinho aqui pra gente terminar. Aí, do 18 ao 19, diz assim: quem esconde o ódio se torna mentiroso. Quem espalha calúnia é tolo. Quem fala demais acaba pecando. Quem é prudente fica de boca fechada. Aqui também, gente, mostra a questão da ignorância, né? Tem gente que fala demais e acha lindo. Ai, não, eu falo mesmo, porque eu sou sincera. Às vezes você não é sincera, não. Você é sem noção mesmo. Porque se você tivesse sabedoria, você saberia o momento de falar. Você saberia o momento de calar. Você saberia até o momento que você não tem que professar mais nada. Você só tem que ficar quieta. Então, isso é importante pra gente, né? Aí do verso 20. As palavras do justo são como fina prata, o coração do perverso não tem valor algum. Por que as palavras dos justos, ela tem peso e tem valor? Porque o justo, ele teve o coração transformado, entende? Quando você tem o coração transformado, esse coração, ele produz nas outras pessoas palavras... Todo mundo é sem noção em algum momento da fase. Então, a gente é sem noção porque a gente não busca sabedoria. Porque se a gente buscasse sabedoria, até isso Deus colocaria dentro de nós, você acredita? Olha, é o que Provérbios fala pra gente. A sabedoria é a nossa instrução. Ela nos dá o discernimento de muitas vezes saber o que digitar, de muitas vezes saber o que não digitar. E isso é importante também. E aqui, ó, a palavra do justo, ela possui valor no sentido de que esse coração, ele é transformado. Um coração transformado, ele não vai gerar caos por onde ele passa. Ele vai gerar vida. Ele não vai trazer confusão por onde ele passa. Ele vai agregar. Ele vai ali transformar aquele ambiente, vai ajudar. Porque sabe que tudo está sendo feito para a honra e glória do Senhor. Está sendo feito para edificar a vida de outras pessoas. Então, isso é importante para a gente aprender. E do 21 ele fala: as palavras do justo dão ânimos, mas os insensatos são destruídos por falta de juízo. As palavras dos justos alimentam o espírito, alimentam outras pessoas, assim como um pastor alimenta o seu rebanho. Assim como um pastor ele alimenta o rebanho, é as palavras dos justos. Produz bênção na vida de outras pessoas. E que nossas palavras sejam essas palavras, gente, que produzam bênção na vida de outras pessoas, que produzam um peso de glória na vida de outras pessoas. Que as pessoas, ao ouvir as nossas palavras, recalculem as rotas, ajudem a ter discernimento, ajudem a realmente entender: olha, talvez eu estava indo por esse caminho, não é um caminho legal, vou aqui recalcular a rota, vou aqui fazer algo que vai me dar um novo resultado diferente. Talvez a pessoa, ela fica tão ali centrada naquele problema e não consegue ter uma visão além daquele problema. Aí vem uma outra pessoa e fala assim, ó, ela, poxa, ou talvez ela não teve instruções o suficiente, pessoas que sentassem ali e ensinasse ela, e aí vem uma outra pessoa e ajuda. Ela, era isso que eu precisava ouvir, era isso que eu tava realmente precisando.
Então, que nós possamos ser essas pessoas, né? A gente só ora para receber bênção, mas que a gente seja também resposta de oração para outras pessoas. Já pensou? Você fala, ai, Senhor, eu quero tanto uma resposta tua, mas já pensou você ser a resposta para a vida de alguém? Olha que incrível, né? 22 fala assim, a bênção do Senhor traz riqueza, ela não permite a tristeza, que a tristeza acompanhe. A verdadeira riqueza vem de Deus. E quando Deus abençoa, não traz tristeza, foi o que eu falei. Como que a gente descobre que o que trouxe para nossa vida foi realmente o Senhor? Se é acompanhado de alegria. Se foi acompanhado de tristeza, aqui já dá um sinal pra gente, ó, epa, vamos colocar aqui. Quantos casamentos hoje eu vejo que foram feitos, não sei se é assim que eu posso dizer, mas que foram feitos debaixo de princípios, que não foram princípios estabelecidos por Deus. E hoje pagam um preço. Começam de uma forma errada, vão para um lado errado. Ou também negócios, empresas, sociedades que foram feitas de uma forma que não foi uma forma que agrada ao Senhor. E aí, não tem como produzir frutos bons. Ali no começo pode até ser legal, mas depois acaba caindo em contradição, né? E aí do 23 ao 25 ele fala: o tolo se diverte em fazer o mal, mas o sensato tem prazer em viver com sabedoria. Os temores dos perversos se tornarão realidade, as esperanças dos justos lhes serão concedidas. As tempestades da vida levam embora o perverso, mas o justo tem um alicerce duradouro. O tolo, aqui é interessante que o tolo ele acha graça em fazer coisas erradas, né? Quantas vezes a gente vê pessoas entrando aqui na live pra bagunçar a live e ele acha, nossa, maravilhoso, ele acha que tá arrasando. Ou, às vezes, até na vida de outras pessoas, eu vejo pessoas com prazer. Eu lembro que eu assisti um documentário falando daquele massacre que teve em outubro, lá no Irã, contra Israel. Em um dos vídeos que foram divulgados, que os rapazes, eles filmavam esses ataques orquestrados, as pessoas relatavam que eles tinham prazer, eles riam de fazer o mal, eles matavam as pessoas, eles entravam dentro de um bunker onde tinha mais de 40 pessoas e iam atirando, e ria, sorria, tirava os corpos e queimava, e um dos 3 sobreviventes contava isso, né? Então, mal sabem eles que eles estão cavando a própria cova. Tem áudio de pessoas, dos rapazes que faziam isso, ligando pros pais. Eu tenho tenho nas minhas mãos sangue de 10 inocentes, eu matei 10. E tinham prazer naquilo. Então, se não for uma ação maligna por trás disso, gente, eu não sei o que é. Mas a própria palavra fala aqui que o caminho deles é a morte. O caminho deles é a destruição. É um documentário muito, muito interessante. É 2h30 de documentário, mas vale a pena assistir. Depois eu pego o nome certinho pra vocês, que é em inglês. Eu não lembro agora. Mas é muito, muito bom vocês assistirem. É um documentário que vocês vão entender exatamente como que funciona o Irã. Como que eles atuam, né? Sim, mal por natureza, verdade. O ser humano é mal por natureza. E fala que um coração, quando ele não tá em domínio do Senhor, ele é capaz de fazer atrocidades que você não tem noção, né? O coração tem que ser submetido ao Senhor. E aí, ele vem falando pra gente no verso 26, 27. Como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos, assim preguiçoso irrita seus chefes. O temor do Senhor prolonga a vida, mas os dias dos perversos serão encurtados. A pessoa preguiçosa, ela causa irritação para quem confia nela, já quem vive melhor são aqueles que temem ao Senhor e vivem uma vida segundo a vontade dele. E aqui é exatamente isso, né? O temor no Senhor, mas não só o temor de você entender que ele precisa estar no centro, mas é você ouvir, obedecer e colocar ele no centro. Porque às vezes a gente pode, eu ouço, mas qualquer momento eu tiro o Senhor do centro. Peraí, Senhor, o Senhor não sabe fazer isso, deixa eu seguir aqui porque é melhor. E aí, a Bíblia nos fala que deixar o temor do Senhor, que é deixar o Senhor no centro da vontade, principalmente ela vai prolongar a nossa vida. A gente tem visto muito isso em Provérbios, que tem como a gente encurtar os nossos dias e tem como a gente prolongar os nossos dias, tem como a gente encurtar a nossa vida e tem como a gente produzir vitalidade e tem como a gente produzir honra através das nossas atitudes. E aqui é muito simples. Por exemplo, um cara que sai para roubar, um cara que sai para cometer atrocidades, você acha que ele tá indo de encontro ao Senhor ou ele tá indo de encontro à bala?
Tá indo de encontro ao Senhor ou tá indo de encontro à bala? Tá indo de encontro, infelizmente, à morte. Por quê? Porque, infelizmente, a pessoa tá fazendo coisas erradas. E foi igual, eu não sei quem comentou aqui mais pra cima, o que impede de ser mal algum freio. Qual que é o freio da sociedade? Tem leis, e o que nos cometem, o que nos deixa viver, principalmente pessoas que não têm o temor cristão, o que impede essas pessoas de não fazer o que elas querem fazer é o processo civilizatório, o processo onde existem leis, e se você não respeitar essas leis, você vai ser punido através dela. Então, se você não respeita as leis do trânsito, você vai receber sanções que vai mexer no seu bolso. O que faz você respeitar essas leis é justamente essas sanções. Então, é basicamente isso. E ele continua aqui, né? A esperança dos justos resulta em alegria. Então, o justo, ele sempre vai permanecer firme, gente. É uma esperança para nós. Isso aqui também é princípios pra gente. Pode passar os céus, terras, momentos difíceis, mas nós permaneceremos firmes na rocha que é Cristo. As expectativas dos perversos não dão em nada. O caminho do Senhor é a fortaleza para os íntegros, mas é a destruição para os que praticam o mal. Os justos jamais será abalado, mas os perversos serão removidos da terra. O resultado dos justos é alegria e vida. Quantas pessoas, quando a gente vai estudar a história dos mártires, você vê algo muito engraçado. Eles tiveram sofrimentos incalculáveis, assim, só que todos eles morreram e todos eles demonstravam alegria, porque estavam morrendo pelo seu Senhor. E então isso, ninguém pode tirar da gente, pode nos tirar a vida, mas não pode nos tirar o resultado da alegria e da vida eterna. Você vê também, os crentes, gente, eu vou te falar, vivem de uma forma diferente. Até as provações são diferentes. Eu vi uma igreja que foi destruída lá em Minas Gerais, e o povo saiu, foi pra rua, começou a adorar. Feliz, adorando a Deus, cantando, louvando, cultuando, mesmo na rua. Você vê que o povo cristão é diferente. Até as lutas, o povo passa de uma maneira diferente. Enquanto muito está desesperado ali, eles estão lá adorando a Deus, levando um pouquinho de conforto para outras pessoas, mesmo precisando. Essa é a garantia da nossa vida, é viver uma vida de acordo com aquilo que Cristo colocou em nós, né? E aí ele finaliza, né? A boca do justo oferece conselhos sábios, mas a língua que engana será cortada. Dos lábios do justo vêm as palavras proveitosas, mas da boca dos perversos só vêm palavras más. E aqui tá algo muito interessante. A boca, ela revela o coração. Quem ama a Deus fala coisas que edificam. Quem vive no pecado fala coisas perversas. E aqui vocês vão ver, quem tá aqui na live vai ver. Cada dia que passa, vocês vão vendo quem são sábios e quem são tolos. Só pelos comentários vocês conseguem ver. As pessoas que têm exercido a sabedoria, as pessoas que estão no caminho da sabedoria e as pessoas que são insensatas, que são tolas e que provavelmente, se não recalcularem a rota, serão destruídas. Ontem a gente viu uma menina insensata, eu tive até dó dela depois. Aqui entrando e xingando Deus, achando que Deus iria ficar ofendido com as palavras dela, achando que nós iríamos nos ofender, sendo que Deus está zombando dela. Então é complicado. E aqui eu deixo uma pergunta para vocês hoje de reflexão mesmo. O que sai da sua boca? Vida ou destruição? Sabedoria ou tolice? Que nós possamos, no dia de hoje, refletir. Sei que hoje eu passei um pouquinho do horário, mas me perdoem porque era muita coisa para discorrer. Mas espero que tudo isso aqui fique gravado no coração de vocês, possa produzir frutos ainda melhores. Se os seus frutos têm sido bons, que produza frutos ainda melhores. Se os frutos não têm sido frutos ruins, que possa recalcular a rota e produzir frutos melhores. Que Deus abençoe a vida de vocês, viu? E quero saber de onde vocês são. Já anota aqui, já coloca aqui. Se é a primeira vez, fala assim, ó, primeira vez e a cidade. Segunda vez e a cidade. Todos os dias, Minas Gerais, Marley, Portugal, seja bem-vinda, Aracaju,
que bênção. Primeira vez, vamos colocando assim, ó, primeira vez do Pará, interior do Pará, Goianésia. Primeira vez, seja bem-vindo, Souza Artes. Pararucu, Ceará, estive aqui escutando, mas também aqui trabalhando, glória a Deus. Bahia, a Mi já tá de casa já, né, Mi? Segunda vez, Samara, seja bem-vinda, Deus abençoe. Para quem não sabe, as lives, elas ficam salvas. Elas todo dia entram no canal, crojetando e escutando. Amém, glória a Deus. Itabuna, Bahia, sou da Bahia também, Itabuna é perto. Primeira vez, Rio Grande do Sul. Estive no Rio Grande do Sul também, esses tempos atrás. Sou sua conterrânea. Aí, ó, mais uma de Itabuna, a Naya. Cadê? E a Dinha, Claudiene, de Itabuna, nossas conterrâneas. Sumaré, São Paulo, pertinho. Sou de São Paulo também. Osvaldo tava aqui, né, Osvaldo? Deus abençoe a vida de vocês. Então, pra quem tá aqui a primeira vez, todos os dias, Jequié, Bahia. Nossa, ó, minha terrinha aqui hoje tá... Primeira vez, Ronaldo não é primeira vez, não. Ronaldo é parceiro e tá sempre nas orações com a gente. Curitiba, Apucarana, Paraná, 3 vezes. Bem-vindo, Fábio. Primeira vez, Angola. Caraca, eles estamos internacionais. Então, pra quem não sabe, todos os dias a gente tá em 31 dias lendo Provérbios. Hoje é o 11º dia, no capítulo 10. Quem não conseguiu pegar desde o começo, não tem problema. No meu perfil, link da bio, tem lá um linkzinho que você consegue ir pro meu perfil do YouTube. E lá eu tô subindo todas as lives. Tá? Eu não lembro qual live que já tá lá. Mas todas as lives estão subindo pra lá. Então você pode continuar de onde você quiser. Você tem a oportunidade de escrever novamente. Lá tem dicas valiosas. Então, só não deixa de fazer esse propósito. Faça. Se comprometa com você mesmo. Tá? E... não quero perder. Gente, aqui eu sou pontual. Não gosto de não ser pontual. Eu gosto de ser extremamente pontual. Isso aqui é uma das minhas características que eu adoto pra minha vida. Então, 6 horas em ponto eu tô aqui. Então, se você não quer perder, ativa o Hurt Me, que o Hurt Me ele já te avisa o horário que começa a live. Quando eu finalizo aqui também, eu coloco no meu perfil um print da live e coloco ali um bannerzinho de inscrição. Esse link de inscrição é só você se inscrever, que ele também avisa o horário que começa a live. Então, principalmente aqui, tá bom? E acompanha aqui nas redes sociais. Tenho criado conteúdo aqui há pouco tempo, não tem muito tempo que eu crio. Mas esse propósito aqui, Deus colocou no meu coração e eu tenho certeza que, assim como tem abençoado a minha vida, vai abençoar a vida de vocês. Quando nós terminarmos Provérbios, vai começar uma série lá no canal do YouTube, revelando o caráter de Deus, atributos do caráter de Deus. Para quem também é novo na fé, tem uma série lá no canal chamada Fundamentos da Fé, tudo que a gente precisa saber sobre perdão, sobre quem é Jesus, arrependimento. São vídeos bem rápidos, coisas simples pra gente ter noção, tá bom? Também, quando terminar a série do canal, quero voltar em Eclesiastes e quero voltar também em Jó, no livro de Jó. Então, o livro de Jó, a gente vai estudar e quero fazer o clube do livro, porque tem um livro aqui que eu já falei esses dias, né? O Fogo das Respostas Tardias. Deixa eu mostrar pra vocês. O Fogo das Respostas Tardias. Esse livro aqui, ó. Esse livro, gente, infelizmente aqui no Brasil ele tá muito caro. Por que que eu quero fazer? Porque esse livro narra a história de Jó de uma forma que eu nunca vi. Eu não sei, da última vez que eu vi ele tava 300 e pouco aqui no Brasil. Mas eu queria muito que todas as pessoas conhecessem muito, assim, através desse livro, a história de Jó. Porque é muito boa. Quem não conhece é o Bob Sorge. Depois pesquisa, assim, também sobre a vida dele. É um livro enriquecedor. Enriquecedor. Na Amazon mesmo tá esse valor, Souza. Na Amazon tá, pela última vez que eu vi, tava 300 e pouco. Ó, tira o print aí. Conseguiram? Mais caro que uma Bíblia, É porque não fazem mais, eu acho que não tem mais exemplares dele, acabou. Mas eu quero que todo mundo tenha acesso ao conteúdo desse livro. Então eu tô pensando em fazer um clube de livro. Não é. Não é livro de prosperidade.
Sou totalmente contra. Vocês não vão me ver fazendo isso aqui, tá bom? Mas enfim. Esse livro é sensacional. Assim, ler ele junto com a Bíblia é muito, muito, muito bom. Então, assim, Deus abençoe a vida de vocês. Eu sou cristã. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigada. E como sempre, pra gente finalizar, tem o nosso momento aqui, que você tem que digitar alegres. Então, até aqui nos ajudou o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos, mas se digita com força. Alegres, 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 alegres. Alegres, 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 alegres. Carlos, Nai, alegres. A alegria do Senhor é a nossa força. Então desfrutem dessa sexta-feira alegres. Gostei de ver, Marielle, alegres, 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 alegres. Helena, minha xará, alegres, Osvaldo. Amém, amém. Que a alegria do Senhor seja a força de vocês. Tamo junto. Amanhã, 6 horas, tamo aqui. Domingo, 6 horas, tamo aqui. Tá? Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigada por tudo sempre. Um beijo. Até amanhã. E quem quiser assistir de novo a live, só depois ir lá no canal do YouTube que vai estar lá disponível pra vocês, tá bom? Beijo, gente. Tchau.